Com vocês, Clínica do Pet, com todo amor pro seu bichinho. E tá começando mais um podcast da Clínica do Pet, episódio de número 17. Eu fico pensando assim, nossa, a gente já conversou com várias pessoas, com vários assuntos diferentes, com histórias diferentes, né? E chegar no número 17 é um número de vitória, né? A gente conseguiu uma constância que a gente tá conseguindo, isso aí é show de bola. E obrigado você que tá participando com a gente, que assiste nossos episódios ou que assiste os nossos cortes também no Instagram. Muito obrigado aí pela audiência de vocês. E o episódio de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre do resgate ao lar, a jornada de adaptação dos gatos acolhidos. E aqui com a gente está presente a Adriana. Seja muito bem-vinda, Adriana. Obrigada. E pode por aí, Adriana Miau. E ela veio a Cat caráter lover. hoje, né? Eu vim. Tem um... É uma comunidade, né? Chama de Cat Lovers, essa comunidade. Sim, pode sim. Pode ser considerado também, né? Pode, porque é um vício, é uma paixão. Seja muito bem-vinda. Obrigada, a gente se reconhece, né? E também presente a doutora Fernanda. Tudo bem? Seja bem-vinda, doutora. Muito obrigada. Vai ser muito especial esse episódio e estamos aqui juntos sempre. Tá. Você é gateira? Sou E muito gateira. Eu amo gato. Desde criança sempre tive. E o que caracteriza uma pessoa gateira? O que você acha, Adri? É um amor... O animal conquista pelas atitudes dele, né? O gato é um animal bonito, ele pula bonito, ele dorme fazendo poses elegantes, ele é dócil, ele tem personalidade forte, não é igual o cachorro que vem implorando seu carinho, né? Ele não gosta de qualquer um. Sim. E eu gosto do desafio que é, né? Não é assim, vou adotar um gato. A gente tem que conquistar o gato, né? Tem um famoso na internet que ele dá palestras motivacionais. E ele coloca muito a diferença entre o cachorro e o gato. E ele coloca a situação do gato, né, nessas palestras motivacionais, como sendo... Não sei se você já assistiu, mas ele fala um pouquinho mais sendo mais egoísta, que ele só pensa nele, que ele é diferente do cachorro. Vocês conseguem enxergar isso ou não? Ou é uma visão de que só quem não teve gato tem? Tem um pouco de verdade e um pouco de mentira. Um pouco de verdade, porque o gato, ele é assim, você vai ter que conquistar ele, o que a Fernanda falou. Sim. O cachorro, em geral, ele vai fazer festa com qualquer pessoa. E o gato, ele seleciona um pouco mais. E é engraçado, eu tenho muitos perfis que eu sigo também, que mostra o dono saiu para trabalhar, o cachorro fica em depressão, chorando, fui abandonado. Aí ele volta, ele faz a maior festa com o dono, o gato vira... Faz um furo. É meio isso. Você chegou com um cheiro diferente hoje, um cheiro meio esquisito. E gato igual cachorro, ele sente se você teve na presença de um outro animalzinho? Então, por exemplo, você tem os gatinhos lá da clínica, né? Você vai e atende gato. A hora que você chega lá, percebe que você estava em contato? Porque cachorro é assim, né? Se cachorro tá com... Se você chega em casa, você teve com outro cachorro, sentiu o cheiro, ele percebe. Gato é assim também? Gato percebe também. Gato percebe, são ciumentos, né? Às vezes sente ali um cheiro diferente, aí que ele quer mais demarcar ainda mais o cheiro dele em você. Então ele fica ali meio que explorando aquele cheiro, se esfrega para demarcar o território, demarcar ali o cheirinho dele também. Então, eles são bem sensitivos também. Você percebe gato ciumento? Muito, muito. Eu tenho uma pequenininha, Maria de Guadalupe. Não foi a última que eu adotei, mas ela ficou muito grudada em mim. E eu adotei um outro recente, mais novinho, que também vem muito no meu colo. Se ele está aqui, a Maria de Guadalupe quer vir mais em cima ainda. E se eu venho de fora com cheiro, que nem eu vou na clínica, passo a mão nos seus gatos, e eu chego em casa com cheiro de outro gatinho, eu já chego ao cúmulo deles fazerem xixi em mim. Para me demarcar. Não é só demarcar meu quarto, minha casa, é me demarcar. Não aparece aqui com cheiro de outro animal. Ah lá.
Olha aí. Mas o gato, ele faz muito pouco tempo de domesticação, né? Então, por isso que, assim, existe um certo desafio mesmo no sentido de você conquistar, dele tolerar outros animais também no mesmo espaço, no ambiente. Por isso que eles ficam muito demarcando o cheiro, eles são muito territorialistas. Então, eles se sentem ciumentos, sim. Até os gatos lá da clínica, o Douglas, o Maurício, que são super dóceis, dependendo do gato que vai até a clínica, eles ficam super chateados. O Maurício vai lá, urina num lugar diferente, tudo para chamar atenção, para também demarcar o território. E alguns podem também ter alteração de comportamento quando a gente sai para trabalhar, né? A maioria são mais independentes, mas tem muito gato também com alteração comportamental, né? Então, essa de que gato né, não é tão carinhoso, não é tão amoroso assim, em partes, né? Tem gatos que são muito dóceis e gatos que preferem um espaço um pouco maior. Existe gato carente, então. Muito. E qual que é a demonstração do gato carente? Ele quer colo. Eu tenho um gato que ele todo dia eu vou sentar no quintal, ele vem, ele precisa estar no meu colo, posso estar segurando 3, em algum lugar do meu corpo ele vai estar encostado. Tem que estar encostado, E tem aqueles que eu não encosto a mão. Eu tenho um gato lá de 11 anos, o Desmo, ele me olha todo dia, eu falo, oi filho, ele me olha, quem é você? Tem gato que não permite aproximação. Por mais que você, às vezes, dependendo da situação de resgate, né, já vem traumatizado. E tem aqueles que, mesmo você adotando de cisquinho, é a personalidade, é a índole dele. Eu tenho os que nasceram na minha casa e eu não encosto. São então, ariscos. tem muitos gatos que são assim também. De ser personalidade mesmo, né? A índole. E a gente tem que saber respeitar. E dependendo do tipo do animalzinho, você não consegue domesticar ele. Vai muito assim... Porque para cachorro tem adestramento, né? Sim, mas pra o gato gato também existe? tem. Tem em Bauru isso? Nunca Para ouvi gato falar. tem. Para Tem? gato também tem. São os veterinários na parte da parte de comportamental, né? É possível, né, se trabalhar. É uma realidade hoje. Existem possibilidades, existem técnicas, mas é um pouco mais desafiador do que no cão, né? Porque o gato, ele já é mais na dele, né? A gente tem um certo limite ali em relação a questão mesmo do território, às vezes intolerância com outros gatos. Então, o gato, ele tem que ter muito mais estratégia, mas é possível sim, né? Tentar domesticar, tentar ali socializar, tem que ter toda uma estratégia, às vezes tem que utilizar medicação, feromônios, né? Um veterinário ali comportamental auxiliando. É possível sim, só que existe a chance daquele gato ser mais na dele, né? Dele preferir o canto dele, dele não querer socializar, dele não querer se aproximar. É o saber respeitar. Não tem aquela história assim, né? Quer petico? Quer petico? Não. Deita. O Chico é assim, né? Se você oferece o petisco pra ele, ele fala assim, quer petico? Quer petico? Senta, ele senta. Deita, ele deita. Rola, ele rola. Com gato já é mais difícil. É possível. Alguns aceitam. Possível. Alguns aceitam, sim. Ah, chegou já gato na clínica de vir na coleira, andando, caminhando, Sim, tudo. sim. Eu não me recordo o nome deles, mas é um casalzinho de gato, né? Veio na coleirinha, andando. Tudo questão de acostumar, né, e estimular isso naquela fase de socialização do gato. Então, a gente tem um período que é possível a gente introduzir coisas novas, né, na rotina, e aí a gente tem que ir sentindo se isso vai ser uma condição que vai gerar conforto, bem-estar, né? Não é porque eu quero sair com o gato na coleira que eu vou, independente da situação, obrigar esse gato a sair na coleira. Não, eu tenho que saber respeitar também. Tem gato que aceita e tem gato que não. E ficar esperto com o cachorro, né? Porque dependendo... Hoje na clínica passou acho que um Rottweiler, não sei. Passou e os gatos da clínica estavam tudo lá. Na hora que ele apontou lá na porta, o Rottweiler, os gatos, ó, vira fumaça. Não achou um para contar a história. E falar nisso, eu gostaria de saber, assim, de onde veio essa paixão, né, por gatos? Ou a paixão é por animal como um todo? De onde que vem, André? É uma paixão por animais mesmo, né? Eu passava minhas férias de criança sempre na fazenda do meu avô, onde tinha todo tipo de animais. Então, eu cresci vendo nascer bezerro, nascer porquinho, pintinho, uma delícia. Gatinho, cachorro. Então, sempre fui muito próxima de animais. Mas na minha casa, em Bauru, sempre teve cachorro. E um dia, em 93, a minha irmã caçula apareceu com um casal de gatinho.
E eu falei, nossa, eu tinha uma dálmata na época, minha paixão, e achei diferente. Aí, meu quarto era diferente para a sala de televisão, na minha casa. À noite, prendemos os gatinhos para dormir ali na sala. Fechou a porta. À noite, eu escuto raspando na porta. Falei, tadinhos. Abri e nunca mais saíram do meu quarto. Então, eles me conquistaram. Eu achei a coisa mais fofa do mundo. Eles eram extremamente dóceis. Já não tá mais com a gente, já. O machinho viveu 2 anos só. E a fêmea, que chamava Sarita, que foi a número 1 da minha vida, viveu... Faltou um mês para ela completar 22 anos. Nossa! Foi a gata que mais viveu e morreu da forma mais linda do mundo. Simplesmente deitou e apagou. Sem doença, sem nada. Morreu de E a partir daí já veio Aí essa ela teve paixão, cria, você né? Aí. Aí foi vindo os filhotes, aí você vê nascendo em casa, você não quer se desfazer. Meu Deus do céu, eu não tenho emocional pra isso. E aí foi crescendo. Foi a primeira família da Sarita. Aí, isso eu morando na casa dos meus pais. Quando eu casei, tinha a Sarita e uma outra, que também viveu 18 anos. E aí eu falei para o Rogério, vou levar meus gatos. E o Rogério, meu marido, falou, não vai levar. Não gosto de gato, não gosto de pelo. E aí, ele me enrolou 2 meses. Aí, ele falou assim um dia, pode trazer a gatinha. Porque eu falava, ela só fica no guarda-roupa. E, realmente... Aí eu falei, ela está aqui faz 2 dias já. Nem percebeu. Aí apareceu uma viagem para eu fazer e eu falei, olha, cuida dela. E só tava com ela. Eu falei, ela come 1 sachê por semana e ela come essa comidinha. Ela não vai sair do guarda-roupa. Você vai precisar só limpar a caixinha dela. Ela não usava caixinha com areia, não gostava. Tá. Quando eu voltei da minha viagem, 15 dias depois... Tava aquela paixão de pai e filha. Eu cheguei achando que ela ia vir na minha direção. E ela foi na direção dele. No mesmo momento, me deu uma tristeza, mas uma alegria imensa. Porque eu acho que abrir o coração de uma pessoa que se diz não amante de animais, mas, na verdade, você tem aquela parte sua que ainda não foi uma portinha que ainda não foi aberta. E foi uma conquista para o Rogério. E, em seguida, apareceu um gato... lá em frente de casa, o Guilherme, que foi quem realmente arrebatou o coração do Rogério. Aí não teve como voltar para trás. E esse virou filho amado, ele viveu muito pouco, mas a gente tem uma voz que a gente faz, imitando o Guilherme. A gente faz essa voz o dia inteiro para fazer... Tem também, viu? Também. Tem uma voz aí que é bem diferente quando é para chamar qualquer tipo de animal, né, Fer? Não tem como, né? Fica característico. A gente faz voz de Ela criança. já chama criança, já do mesmo jeito, viu? Chama criança, chama gente. Daqui um dia ela até tá me chamando do mesmo jeito que ela tá chamando os animais. E o Guilherme, a gente fala com os nossos outros gatos como se o Guilherme estivesse ali, porque foi marcante. Eu não vou falar que o meu gato preferido, mas ele foi o mais marcante. Ele, a Sarita e a Hello. Essa que foram que abriram né, as portas. Gato, eu falo. Quem não teve a experiência de ter é o que fala mal de gato. Porque quando se dá a oportunidade, é viciante. Porque é muito gostoso. Eles são extremamente amorosos, companheiros. E, assim, aí a gente tem 1, 2, 3, sempre cabe mais um. Então, é uma paixão, assim, muito gostosa. E meu pai também, ele odiava gato. Já fazendo veterinária, ele era super resistente. Até que apareceu um gato na garagem de casa. E a gente cuidando tudo escondido, né? Porque senão meu pai ia falar porta pra fora, né? E esse gato, ele foi conquistando o meu pai. E hoje, meu pai dorme com o gato, deitado na cama. É filho, hoje é filho. É filho, mas ele odiava gato. Eu amo essas histórias. Não podia chegar perto. E hoje, assim, dorme com o gato. Então, assim, é muito gostoso. Quando a pessoa se dá a oportunidade, não só com gato, com qualquer outro animalzinho. É muito gostoso, porque é um amor ali, é uma energia, é uma coisa que, nossa, a gente não encontra em nenhum outro lugar. Então, é muito gostoso. Eu queria abordar um assunto também, porque muita gente tem dificuldade, talvez, na hora que recebe um animalzinho, de definir nomes. E você tem um jeito bem peculiar para definir nome de animais, né? Eu queria saber qual que é a estratégia que você tem, da onde que vem, porque são uns nomes, assim... Bem diferentes, exóticos. Bem diferentes, são nomes exóticos. Da onde que você surge? Da onde que é essa inspiração que vem, né? E como que chama, assim, um apanhado dos gatos seus, assim, bem...
Bem Olha, diferente. eu leio muito e eu trabalhei no cartório de registro civil, então lidando com nome sempre, né? E assisto muita série, muito filme, me apaixono por personagens, por atores, atrizes, cantores. Então, já teve Elvis Presley, meu maior cantor de todos os tempos. Tem o Michael Jordan, o maior jogador de basquete de todos os tempos. E eu sou fã de Game of Thrones, então teve a Daenerys, e eu tenho o Drogon, o Viserion e a Rhaegal, que são os nomes dos dragões, né? Mas não é só assim, que nem a Rhaegal, Marie, Daytona, Penélope, Memphis, Viserion. É tudo nome composto, Então, por tudo exemplo, nome Penélope completo. é o nome da minha atriz favorita, que é Penélope Cruz. Memphis é a cidade do Elvis. E Viserion é o nome de um dos dragões da Daenerys. Então, é assim, eu vou mesclando e vem na hora. Eu vejo o gatinho, como que vai chamar? Ah, que nem Frank Sinatra. Veio todo sujo, mas tinha 2 olhos gigantes azuis, né? E o Frank Sinatra era muito famoso, Blue Eyes, né? Então, na hora que eu falei, nossa, olho de Frank Sinatra, vai ser Frank Sinatra. Então, às vezes, eu até tinha um outro nome, pensando, já meu próximo gato vai chamar, mas acaba sendo dessa forma. Tem todo um contexto, tem toda uma história. Tem homenagens. Depende do momento que você está vivendo, então você pega aquilo lá e já deixa antenado. Tem os presidentes, tem o Ronald Reagan, tem o John Kennedy, que são 2 presidentes que eu admiro muito, a história, Os né? egípcios. Tem os egípcios que eu adotei na pandemia, e veio um macho e 3 fêmeas, e eu homenageei com o nome de um médico de Pederneiras, onde eu trabalhei muito tempo, e lavrava óbito, e o óbito muitas vezes vinha com a assinatura do Dr. Egípto. Eu achava aquele nome maravilhoso. Muito diferente, né? Então, Inclusive é vivo, né? é vivo, É o cardiologista famoso. Cardiologista. Aí eu coloquei o nome de Dr. Egípto no macho e as fêmeas Kelps, Kefren e Miquerinos, nome das pirâmides de Gizé. Aí eles cruzaram entre si e vieram o clã dos egípcios, que são os gatos amarelos. E é assim. E o Rogério também, ele decora todos esses nomes? Decora. Decora? Ele uma vez teve até um que nasceu em casa, aí eu pus o nome de Madison America na fêmea, e o macho ele falou, eu coloco o nome. Aí falei, coloca então. Aí ficava chamando por, vem cá, gatinho, gatinho. Eu falei, se você não colocar nome, ele vai se chamar Rogério. Ele chama Rogério. Ele não colocou... Ficou Rogério. Ficou Rogério. Que legal, que legal. E tem uma forma que vocês têm de catalogar eles ou identificar quem é quem? Por exemplo, os tuxedo, que são os gatos branco e preto, eles são bem diferentes, né? A mancha sempre é diferente. Sim. Então, de olho, como eles vêm aos poucos, eu tenho muitos gatos, mas eles foram vindo aos poucos. Então, tem uma mancha assim, a gente de olhar já sabe quem é quem. E no meu celular, no meu computador, eu tenho pastas por tipo de pelagem, né? Então, tem os tabs, que são os rajados, os tuxedos, os brancos, os siameses e afins parecidos com siameses, né? Os amarelos e os calicos, que são as 3 cores, né? A expressão é diferente, né? E Que os nem pretos, né? Os pretos, o Rogério sabe definir com excelência quem é quem. Eu, como tenho problema de visão, às vezes tem que vir muito perto para eu ver. Mas os amarelos eu sou expert. Eu confundo o Douglas com o Ronaldo. Eu tenho dificuldade. Mas Eu a olho e cabeça tal. é muito diferente. O formato da cabeça é muito diferente. E o comportamento também, o jeito de andar. Sim, é isso mesmo. O comportamento, o jeito de andar, o jeito mas de eu se tenho portar. dificuldade. O miado, a intensidade, a vozinha é muito diferente. A gente tem a Nairobi, que é uma homenagem ao personagem da Casa de Papel. A Nairobi, ela vem, ela... Então, já pulou, Já fez sabe. esse barulhinho, a Nairobi. Já sabe que é. E vocês conseguem identificar fácil quando um gatinho não tá bem? Sim, para de comer, o pelo fica sem brilho. E se um gatinho está toda hora ali pulando na nossa frente, vindo com a gente, não vem, a gente fala, vamos procurar, que tem alguma coisa estranha. Gatos muito nos detalhes, né? Então, assim, qualquer diferença, né, de comportamento, qualquer coisinha ali em relação ao pelo, né? Falta de apetite. Às vezes você vai lá, você coloca o sachê, aquele gato que sempre come o sachê e do nada tá rejeitando, opa, alguma coisa tá diferente. Né? Caixinha sanitária, um xixi esquisito, um cocô meio esquisito. Mas tem que ter um acompanhamento, né? Sim. Tem que estar com uma certa A gente frequência. tenta conferir todos os dias. Então,
eu vou por cor. Ah, os pretos, eu olho, o Desmond tá ali, me olhando feio, a Nairobi Do jeitinho dele. o Moscou tá aqui implorando carinho, a Rose tá no colo do Rogério. Ah, os pretos, ok. Não vou falar que eu consigo fazer isso todos os dias, mas aquela olhada, vendo o comportamento de todo dia, a gente senta no quintal e Sim. observa todos, a gente põe comida, quem comeu. O Rogério sabe exatamente que gato gosta de cada marca. Esse come Biofresh, esse come só Whisper, Essa eu esse não come só sabia. ND. Tem. Essa Eu é não novidade. sei, ele sabe mais do que eu. Tem gato que é super seletivo. E sem querer fazer propaganda, mas Biofresh me patrocina. Biofresh todos amam. Todos amam. A palatabilidade é muito boa. Que legal. E todos são gatos... Você tem gato que nasceu lá, mas a maioria é resgatado. A maioria resgatado. Quando a gente mudou para essa casa que nós moramos hoje, tinha uma gatinha que apareceu lá com o irmão dela e um gato que a gente chamava de King, porque ele era o rei da rua, ele expulsava todos os machos da rua. E ele cruzou com essa gatinha, que era Grisa, e ela tinha cria, nós nunca achamos. O guarda noturno tentava procurar com a gente, e ela trazia depois os filhotes para a gente, ali. Nossa. E aí vinha trazia... Desculpa, me perdi um pouco. Qual foi a pergunta? Qual foi o que eu tava Se falando? todos eram adotados. Se todos são resgatados. E aí, então, ela vinha, eu pegava os filhotes. E ela sumia. E eu percebi o quê? Quando ela trazia os filhotes, já meio grandinhos, ela já estava com outros filhotes. Então, porque eu prendia ela em casa e ela chorava para sair, eu soltava porque ela ia. Até que chegou um dia, eu peguei ela. E foi uma paixão essa gata. Ela tinha um olhar de gratidão. Ela era maravilhosa. É diferente, A Adri que pega legal, bastante de maus tratos, né, Adri? Então, e quais são os traumas mais comuns que você costuma pegar? Ou que tem alguma particularidade, assim? Teve um dia que uma amiga me ligou e falou, olha, teve uma gata que deu cria aqui, um monte de filhotinho, todo mundo quis, mas um não tem a patinha. E ninguém quis. Eu falei, não, eu quero. Quero nem saber se Sim. Maus tratos tem também. Tem bastante. Tem. Bastante. Ainda chega muito, doutora, isso aí lá pra clínica? Chega, Maus tratos de animais? É que a gente tem muito gato, né? Não só gato, né? Mas a gente tem muitos animais de rua, né? Em situações bem precárias. O gato tem esse comportamento, né? De ser poliéstrico. Então, ele mal tá terminando de amamentar uma ninhada, a gata ela já entra no cio e já pode estar gestante de novo. Então, assim, é um ciclo muito rápido e é difícil de controlar sem ter, né? Todo um planejamento ali de castração desses animais. Então, acaba, assim... a gente tendo um contingente muito alto de animais, né, abandonados, e aí abre portas para maus tratos, né, no sentido de não conseguirem ter uma alimentação, um abrigo, né, uma assistência, vacina, vermifugação. Então, infelizmente, a gente pega bastante, assim, e muitos traumatizados, né? Às vezes a pessoa, ela adota, não tem a paciência, o cuidado de preparar o ambiente, de tentar adaptar, e aí causa um trauma muito maior. Então, é um desafio, né? Porque, às vezes, já vem com traumas que é difícil de contorná-los, né? Mas, tendo estratégia, às vezes, Dá a certo, gente consegue... E já aconteceu de algum animal não se adaptar? Infelizmente, eu tive um caso só. Isso porque a gente tem uma paciência de isolar. Tem uns que chegam, a gente solta, oi... Já E vai, se adapta, já faz parte da família. Parece já. que ninguém estranhou, parece que nasceu ali. Mas tem aqueles que a gente deixa às vezes, meses trancado num quarto ali, até se adaptar. A gente vai soltando um pouquinho cada dia. Aí vai ter briga. Tem brigas todos os dias na minha casa. Gato é muito meu territorialista, sobrinho né? mudou de país e ele tinha um gato. Falei, claro que eu fico com o seu gato. E eu sei até o número de dias. Foram 72 dias de terror na minha casa. Nossa. Porque apesar do meu sobrinho às vezes viajava, eu cuidava desse gato extremamente dócil, ele não conhecia outros gatos. E em casa ele não se adaptou. Ele batia em todos os meus gatos, ele não comia, ele não dormia. Sim. Então o estresse de não dormir, de não estar sem o pai dele, Sim. e de ter que viver em outro lugar. E tanto que depois de 72 dias eu levei ele para o apartamento do meu sobrinho, onde ele morava sozinho, ele voltou ao comportamento anterior. Então, ele foi o único, no fim, ele foi morar com a mãe do meu sobrinho e foi a solução que a gente deu, infelizmente. Charlie
Tá vivo até hoje. E tá com quem? Tá com a mãe do meu sobrinho. Com a mãe do sobrinho. Tem Tá bem gatos cuidado. que foram feitos para ficar sozinhos, assim, né? Num ambiente só dele. Doutor, o ideal, você vai resgatar o primeiro animalzinho, o ideal é passar com o veterinário para pegar a orientação? Qual que é a tua indicação para isso? Sim, né? O importante é, às vezes, fazer, né? Ter um espacinho reservado só para esse tipo de situação. Certo. Então, ter uma quarentena, né? Ter um espaço ali para fazer uma quarentena, só para a gente ter referências desse paciente, né? Desse animalzinho. Então, se ele está conseguindo comer bem, se ele está bebendo água, como que está cocô, xixi, a gente fazer alguns exames, né? Fazer uma avaliação, fazer alguns testes para ver se já tem alguma doença. Se é possível já iniciar o ciclo de vacinação, de vermifugação. Aí, nesse atendimento, a gente já orienta a respeito, né, de como é feita a introdução, de como é todo o planejamento para socializar, se tiver outros animais dentro de casa. É sempre importante, sim, você se planejar. Que legal. E você aconselha as pessoas a pegar gato resgatado? Sempre. Por quê? Qual que é o benefício? Tem tantos animais precisando de um lar. Sim. E que vão te dar uma alegria imensa. Eu falo que dá muito trabalho, mas eu sou muito feliz cuidando dos meus gatos. Eu tenho um gato, Félix, que ele chama. Claro, é branco e preto, né? E ele vivia na rua. E uma moça falou, tem um gatinho que mora na rua aqui. Ele é extremamente dócil. A gente foi lá para ver se ele aparecia. E a gente ficou um tempão lá, ele não aparecia do nada. Ela falou, olha ele lá. Ele atravessou a rua, ele veio direto no colo dela. Nossa. Extremamente dócil. É um gato que ele vem no colo, ele pega a patinha bem delicado para você olhar para ele quer carinho. Isso não tem preço. Não tem preço mesmo. Não tem. Eu vou falar que eu nunca vou comprar um gato? Não sei. Provavelmente não, porque aparecem muitos para eu adotar. Sim. E é um prazer enorme dar uma oportunidade para um animal carente, um animal que Sim. precisa de um lar, uma gatinha prenha. Eu peguei uma gatinha prenha que um amigo, Henrique, Sim. trouxe para mim. Ele falou, Adriana, juro que eu não sabia. Eu falei, não, eu trouxe com um presente para mim. Ela parecia que ela me agradecia de eu estar com ela, porque ela tinha uma casa, comida, os filhotes são dóceis, esses daí são dóceis, são maravilhosos. Então, assim, é uma alegria enorme. É muito gostoso. É o resgate, eu falo, salva vidas. Tanto de quem você está resgatando, quanto da gente, do ser humano. Então, é uma via de mão dupla. Salva ambas as vidas, porque é uma energia muito gostosa. E qual que é o conselho que você daria para quem está pensando em adotar um animalzinho? Olha, ao mesmo tempo que eu motivo, eu desmotivo também algumas pessoas. Eu tenho amigas que falam, eu queria tanto adotar um gato, me ajuda. Eu falo, não, você trabalha o dia inteiro. Fica o dia inteiro fora. Você sai às 8 da manhã, volta às 10 da noite, chega em casa, vai dormir. Que hora que eles vai ficar com quem? Sim. Então, eu falo, a adoção é uma coisa muito responsável. Sim, sim. Você vai ter gasto com comida, você vai ter gasto com veterinário, mas o principal, para mim, ele vai querer atenção. Ele precisa. Ele é um ser vivo, então ele vai querer carinho, você vai ter que se dedicar um tempo para brincar com ele, para estar com ele. Então, não é só, vou pegar um animal, vou deixar na minha casa, ficar o dia inteiro fora, chego, durmo, final de semana eu saio. Então, nesse caso, eu não aconselho. Sim. Mas, se você está querendo... Eu acho... É tão maravilhoso você dar amor, dar carinhos, distribuir gentileza. Sim. Eu acho que a gente tem que praticar isso. E ter um animal, assim como ter um filho, deve ser uma coisa maravilhosa, mas não foi o que eu escolhi para mim, é uma coisa de Deus mesmo. Com certeza. E a gente percebe isso no seu olhar, tá? Na forma como você fala e o carinho que você tem com os animais. Né? Isso não é agora nesse podcast, não, que a gente já se conhece já há algum tempo, né? Mas consigo perceber o amor que você tem. Não só você, mas também o Rogério. Sim, sim. Né? E isso é bom demais, né? É gostoso demais saber que tem pessoas que não maltratam animais. Que tem pessoas que pegam esses animais, que cuidam deles, né? E aí ser algo transformador. Então, acho que a sociedade em si tem muito a agradecer vocês, né? Pelo bem que vocês vêm fazendo a todo mundo, a todos os gatos. E é algo bacana porque nós sabemos a preocupação deles em relação a algum animal que está na clínica internado. Sim.
né? Sim. A gente percebe. Então, o Rogério fica preocupado. Gente, e aí, como que tá? Sim. Mas e aí? O Comeu? Rogério... Como Comeu, tá? não Tá comeu? melhor? Agora teve um episódio disso que tem o Frank que tá internado, né? É. O Frank tá internado e a Fer tava mandando um áudio pro Rogério falando, nossa, Rogério, ela tá bem, né? Só as fezes que tá um pouquinho intermitente, né? E aí ele não ouviu o áudio. Ele veio, tá nos bastidores aqui. Quando ele chegou, falou assim, nossa, não deu tempo de ouvir, porque eu tava vindo pra cá. Aí a Fer falou pra ele, e o gesto que ele fez foi o seguinte, nossa, graças a Deus que tá bem. Então, isto é um gesto magnífico, importantíssimo. É. É gostoso. A é gente estava lá prazeroso. visitando o Frank e tava o amarelinho do lado e a gente visitando o nosso filho e vendo do lado. E todo dia, é de alguém? Não sei. Mas é de alguém? E o Rogério, eu ficava olhando o Frank e o Rogério passando a mão no amarelinho. Aí, Todo dado ele. E aí, acabou que a gente adotou ele. Adotou, Ele né? mudou de Adotou. nome, né? Ele é de cor de egípcio, mas não é um dos egípcios. Então, a gente pôs o nome de Garfield. Garfield, é. Porque apesar de a gente ter muito gato amarelo, a gente não tinha o Garfield ainda. Sim, sim. Muito bacana, muito obrigado por este episódio maravilhoso e conhecer um pouquinho, né? Conhecer um pouquinho de vocês, da família de vocês, que os gatos também faz parte da família, né? São filhos, é. São filhos. Quer deixar um recadinho final para quem está nos assistindo? Eu acho que assim, se você não gosta de animal, não faça o mal, Sim, com né? certeza. E se você vê um animal de rua, tenta dar uma comidinha para ele, colocar água. Se teu coração aquecer teu coração, adote esse animal, seja qual for. Sim. Uma vez foi um jardineiro em frente à minha casa com um cavalo na charrete, coisa que eu não gosto, mas era o trabalho dele. Eu fui na minha casa, peguei um monte de maçã, coloquei água. Então, se você puder fazer um gesto para um animal que muitas vezes não tem como se defender e tá frágil, só quer amor, faça isso. Que bacana. Tem algum Instagram para o pessoal acompanhar vocês? Meu Instagram é Adriana Miau. Adriana? Facinho. Bem facinho. Não dá para esquecer. Doutora Fernanda, quer deixar um recadinho para quem está nos assistindo também? Quero agradecer a oportunidade, um episódio muito gostoso. A gente partilha do mesmo amor, somos apaixonadas por felinos. E a adoção, né, é um ato que tem que ter responsabilidade, mas às vezes não é possível adotar naquele momento. Não se sinta frustrada, tenta ajudar uma ONG, tenta ajudar algum animalzinho da rua, ajude uma clínica parceira, né? Às vezes acompanhe, né? A gente tem bastante ONGs que ajudam, auxiliam esses animaizinhos, então tá sempre precisando de uma medicação, de uma vacina. Então, é sempre possível ajudar, não às vezes necessariamente adotando, mas dando um lar temporário, ajudando uma clínica, uma ONG. É um ato muito, assim, bonito, de amor, e a gente consegue impactar outras vidas também, né, com esse ato. Temos lembrancinha? Temos. Temos lembrancinha. Uma lembrancinha para você, Liz. Vai ser língua de gato. Obrigada, querida. Obrigada. Imagina. Adri, muito obrigado por esse tempo que você se dedicou aqui com a gente. Obrigada. E passar um pouquinho da tua história. E isso foi somente um assunto. Eu acredito que a gente consiga trazer a Adri muito mais vezes aí para outros assuntos também. Vai ser um prazer. Obrigada. Muito obrigado. E você que nos assiste, tá concluindo mais um episódio. Só que semana que vem tem mais, tá? Nós vamos falar um pouquinho sobre... Deixa eu ver qual que é o próximo assunto da semana que vem. A história da Aurora. Muito bacana também, tá? Não perca. E não esquece, se você não tá seguindo a gente, aperta o botãozinho aqui, segue, ou quiser deixar algum tipo de comentário, a gente sempre tá lendo todos os comentários, tá? Não segue nas redes sociais? Também, Clínica do Pet, @Clínica do Pet no Instagram. Tudo bem? Valeu, obrigado e até a próxima! Nosso Papo Pet não termina aqui. Semana que vem tem mais.